quero trazer também uma fala do presidente da República em que ele critica a privatização da Eletrobras. Vamos acompanhar. Com muita tristeza que eu volto à presidente da República enquanto a Petrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro, entregando uma empresa dessa magnitude que poderia estar, se não fosse a Eletrobras, a gente não tinha Belo Monte, a gente não tinha Santo Antônio, a gente não tinha Giral. Então, esse negócio de destruir tudo que o Estado pode fazer, achando que o setor privado é melhor, é mentira. Foi um crime de lesa-pátria, Alangani? Lesa-pátria é esse tipo de fala, né? Uma baita desinformação. Você tem uma série de empresas que foram privatizadas, e eu vou pegar uma lucrativa. A própria Vale. A Vale era uma empresa lucrativa. Depois que ela foi privatizada, ela passou a gerar muito mais emprego para a sociedade e muito mais receita para o governo por meio de impostos do que a distribuição de dividendos. Então tem esse fetiche, esse discurso de dinossauro, né? De um socialismo lá da década de 60, que não, tem que estatizar, não podemos vender as reservas do país, são setores estratégicos. Um monte de palavra vaga. Veja, a empresa, ela passa a ser mais lucrativa, portanto, mais receita para o governo, mais emprego para a sociedade. Eu não consigo entender por que não privatizar. Fala, Piperno, o que foi? No caso, veja, então vamos falar de Petrobras. Respirou fundo. De Petrobras e de Vale. Eu já citei aqui algumas vezes, nas décadas de 80 e 90, eu ainda jovem, já fui jovem um dia, né? Eu lia sempre, e até com bastante admiração pela qualidade do texto, os comentários do Roberto Campos, o avô, né? Um intelectual refinado, um homem de direita, né? Hoje seria classificado como aí, enfim, um liberal e tal. Então, e o texto dele me chamava a atenção, porque é um texto de muita qualidade, além da erudição, com muito senso de humor e tal. Naquele momento ele chamava a Petrobras de Petrossauro. Então, Lanterna de Popa é o livro dele, que reúne todas essas colunas, né? Um livro um catatal de umas 800 páginas. Quem tiver curiosidade, leia, vai encontrar isso. E o que ele dizia? E elas com muita razão naquela época. Ele dizia o seguinte: essa é uma empresa atrasada que nunca vai garantir a autossuficiência de petróleo ao Brasil. Então, naquele tempo, isso parecia uma verdade absoluta. Só que aí as coisas mudaram, apareceu o pré-sal e a Petrobras hoje é a maior exportadora do país, né? Esse ano o Brasil vai bater o recorde de superávit com a conta petróleo graças à Petrobras. Então, o que parecia uma verdade absoluta naquele momento, hoje, talvez já não seja. No caso da Vale, que o Alan lembrou, é verdade. Hoje a Vale é uma empresa muito mais rentável do que 30 anos atrás. Foi privatizada no final dos anos 90. Mas é também forçoso dizer que, no final dos anos 90, o apetite da China pelas commodities que a Vale produz, esse apetite não era tão grande, tão guloso como é hoje, como tem sido nessas duas últimas décadas. Então, é óbvio que isso fez uma empresa que já era lucrativa lucrar muito mais. Então, também a realidade mudou. Eu não seria hoje, assim, um ferrenho defensor de manter a Vale estatal, a não ser que ela desse muito lucro. Se a empresa dá muito lucro, é ótimo para o Estado. Então não há sentido em se desfazer de uma empresa que dá bastante dinheiro, assim como é na vida de cada um de nós. Que foi, Sagré? Mas é que quando você avalia, não tem a ver com a empresa em si, tem a ver com a gestão da empresa. A Petrobras é uma empresa fantástica, fabulosa, uma das mais importantes na América Latina. Até que a gestão da Dilma Rousseff detonou a empresa. Então não tem a ver com a empresa, tem a ver com a gestão. Imagina a Embraer. Embraer, se não fosse agora privatizada, estaria um monte de cabide político, um monte de gente que não serve para porcaria nenhuma, alavancando a empresa, tentando mostrar que a empresa é maravilhosa. A fala do presidente é errática, de novo. Ele menciona que não dá para, na produção de gás, que sai a 36, chega na boca do consumidor a 140. Gente, 75% da produção de gás está em manos de quem? Petrobras. E dos 27 distribuidores em todo o país, 19 deles têm participação acionária de quem? Da Petrobras. Então,
Presidente, com todo respeito, o senhor deveria ler um pouco mais, porque se tivesse informação, evitaria passar um mico, indicando uma coisa que a culpa é sei lá de quem, quando é da empresa Petrobras. E a Petrobras, quem tem o controle da Petrobras? O governo. Arremate, Zé Maria. Pois é, eu queria ir num detalhe muito importante, que é um debate que o ministro de Minas e Energia levantou sobre exatamente as agências reguladoras e que eu concordo em parte com ele. Eu acompanhei o processo de privatização ali do setor elétrico, antes do setor de telecomunicações, e a aposta grande era nas tais agências reguladoras. Não se pode pensar em privatizar a Petrobras agora sem uma concorrente. É preciso ter disputa, senão seria danoso demais privatizar sem concorrência. Ou seja, pega um monopólio e joga na iniciativa privada. A iniciativa privada é muito eficiente, mas precisa de concorrência. Esta é a alma do negócio. Então, eu acho que a Petrobras tem que se encaminhar para a privatização. E devo dizer que hoje muita gente que acredita que a Petrobras já está privatizada. A grande parte da Petrobras já é distribuição, que antes era tudo monopólio estatal. A distribuição, prospecção, já existem vários setores que são privatizados da Petrobras. E as agências reguladoras não estão funcionando como era a previsão. Foram sequestradas por grupos, por iniciativa privada que acaba atentando contra o consumidor, e a agência reguladora, com diretores com mandato e tal, teria que defender o principal, que é o consumidor. A gente vê, por exemplo, a ANEEL deixando faltar energia no centro de São Paulo. Por que eu digo isso? Se aparece falta de energia no centro de São Paulo, o que não acontece no interior ou em bairros distantes, onde não há defesa explícita e nem visibilidade. Então, assim, o debate sobre as agências reguladoras é importante. O debate sobre privatização, isso já é ultrapassado, isso já é passado. Nós temos que encaminhar. Veja o orçamento. Como com um orçamento desse o governo tem condições de manter ou criar estatais como antes tinha, né? Então, isso já é papo do passado, essa história de privatização. Tem que privatizar mais. O que eu defendo é cuidado na privatização, né? Como fazer a privatização.